Na aula anterior, nós tínhamos o banco de dados clínica, onde foi criadas tabelas consultas, médicos e pacientes. No caso da tabela de médicos, foi inserido um campo denominado MED especialidade, que armazenaria a especialidade do médico. Nós informamos que esse campo estava errado, porque a pessoa poderia informar a mesma especialidade, só que escrevendo ela de maneira diferente, como por exemplo, pediatra com letra maiúscula e pediatra com letra minúscula. Então, na aula passada foi sugerido criar uma tabela para as especialidades do médico. Então, vamos criar uma nova tabela agora. Primeiramente, vou clicar com o botão direito sobre tabelas, nova tabela. Vou chamar o campo ESP-CODE do tipo inteiro e ESP-NOME do tipo NVARCHAR de 90. E vou salvar a minha tabela com o nome de especialidade. Ok. Agora que eu salvei a minha tabela, eu vou transformar o meu campo ESP-CODE como campo chave primária, para informar que esse campo será o campo que diferenciará um registro do outro. Vou salvar novamente a minha tabela. Porém, pessoal, ao salvar a tabela, foi exibida a seguinte mensagem: não é permitido salvar alterações. As alterações feitas requerem que as tabelas a seguir sejam descartadas e recriadas. Por padrão, o SQL Server protege as tabelas, impedindo que toda alteração que exija a recriação da tabela não seja feita. Então, o que nós iremos fazer? Vou clicar em cancelar, vou clicar em ferramentas, opções, designer e remover a opção evitar salvar alterações que exijam recriação de tabela. Com isso, mesmo que as alterações necessitem destruir a tabela e recriar ela, o SQL Server permitirá que seja feitas essas alterações. Ok. Vou salvar agora. Percebam que ele salvou corretamente. Porém, ainda falta modificar a tabela de médicos, fazendo com que o campo especialidade armazene um número. Vou colocar o nome do campo com o mesmo nome do campo código da tabela especialidade e vou falar que o mesmo irá armazenar um tipo inteiro. Ao tentar salvar a alteração na tabela, reparem, foram encontrados avisos durante o processo de validação pré-salvamento e podem resultar em uma falha. Deseja continuar? Sim. Erro durante o processo de salvamento. Ele não conseguiu modificar a tabela, por quê? No caso da minha tabela de médico, já existe registro e o campo especialidade está preenchido com textos. Então ele não consegue converter um texto em número, aparece esse erro. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Então, o jeito para se resolver esse problema é o quê? Eu posso deletar os meus registros que estão na tabela e agora eu posso modificar o campo especialidade. Pronto. Consegui fazer as alterações na minha tabela. Com essas alterações que nós fizemos, ainda nós não garantimos
que o código informado no campo ESP-CODE na tabela de médicos é uma especialidade cadastrada na tabela de especialidades. Nós devemos criar um relacionamento entre as duas tabelas, entre a tabela de médico e a tabela de especialidade. Para criar o relacionamento entre a tabela de médico e especialidade, eu vou clicar em relacionamento, vou criar um novo relacionamento e vou especificar as tabelas, tanto a de origem quanto a de destino. Clicando nos 3 pontos, tabela de chaves primárias. O valor irá se originar em qual tabela? Na tabela de especialidade, eu vou pegar o campo ESP-CODE. E na minha tabela de médico, eu vou transformar o campo ESP-CODE como chave estrangeira. Isto para indicar que o valor que eu vou armazenar no campo ESP-CODE da tabela de médicos deve primeiramente existir na tabela de especialidade e ter o mesmo valor no campo ESP-CODE. Ok. Fechar. Com isso, eu garanto que, ao inserir um registro na tabela de médico, o valor que eu inserir no campo ESP-CODE irá existir na tabela especialidade. Vou fazer novamente o mesmo processo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a tabela de consultas. No caso, a minha tabela de consultas, ela possui um campo que representa o paciente e um campo que representa o médico. Eu vou vir em relacionamentos, vou adicionar um relacionamento, vou especificar as colunas e as tabelas deste relacionamento. No caso, na tabela de pacientes, terá origem a chave primária no campo PAC-CODE. Na tabela de consultas, eu irei modificar o campo PAC-CODE para chave estrangeira, indicando que o valor que eu vou inserir nesse campo PAC-CODE deve primeiramente existir na tabela de pacientes. E vou fazer a mesma coisa para a tabela de médicos, onde o campo MED-CODE da tabela consultas poderá armazenar apenas valores que existam na tabela de médico no campo MED-CODE. Vou salvar as minhas alterações. Foi exibida a seguinte mensagem de erro: erros encontrados durante o processo de salvamento. Alguns objetos do banco de dados não foram salvos. Possivelmente, não foi possível salvar os dados, pois na minha tabela de consultas existe valores no campo PAC-CODE e no campo MED-CODE que não correspondem a valores presentes na tabela de paciente e na tabela de médicos. Então eu vou excluir os meus registros e agora eu vou fazer as alterações na minha tabela de consultas. Pronto. Obrigado e até a próxima aula.